Está contigo. Ok, Trifão. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aí agradecer a oportunidade por analisar mais uma das mensagens do nosso querido Pedra Roxa. A mensagem de hoje, hein, é a mensagem 51. Essa mensagem ela foi psicografada em 4 de julho de 48 e é uma mensagem assim muito interessante, como todas as mensagens, mas essa mensagem ela traz alguns pontos que vai nos ajudar muito a questão da reflexão. Então, a mensagem, ela começa falando que do esforço depende o esclarecimento e deste o progresso e o aperfeiçoamento. Rude tem sido a luta pela aquisição e enorme o sacrifício pelo conhecimento. Em compensação, já estamos percebendo a vitória. Através dos séculos, conquistamos o microscópio que nos orientou pelo mundo infinitivamente pequeno e, através da evolução, aperfeiçoamos ou substituiremos o telescópio por aparelhos mais eficientes, capazes de nos orientar também para as grandezas do infinito. Através dos séculos, conquistamos a comunicação e o transporte intercontinental e, através da evolução, também conquistaremos o mundo interplanetário. Através dos séculos e do esforço físico, conquistamos no subsolo as substâncias agregadas na matéria, e através da evolução e do esforço mental, também conquistaremos no astral as mesmas substâncias quintessenciadas. Através dos séculos, conquistamos a ciência nuclear, que já nos encaminhou até as portas da essência, e através da evolução, forjaremos chaves para abri-las, a fim de penetrarmos neste mundo ainda desconhecido pela nossa ignorância. Através da ignorância, tudo foi conquistado com grandes sacrifícios. Através da sabedoria, tudo será simplificado e conquistado com mais facilidade. Entretanto, ao conhecimento, tudo foi necessário, tudo exigiu para justificar agora. O curso evolutivo tinha que partir do mesmo princípio da vida para guiá-la através da vida até o imensurável e perfeito. Sem esse esforço tremendo, sem esta luta meritória, sem esta aplicação edificante e sem esse raciocínio criador, não teríamos conquistado o conhecimento das substâncias materiais e nem das leis a que estão sujeitas. Sem esta compreensão, não surgiria o desejo de conquistarmos da suprema inteligência, a ciência e a verdadeira sabedoria, para interpretarmos todos os planos e leis da natureza. Sem esta luz, não nos convenceríamos de que da própria humanidade depende o seu aperfeiçoamento, para o aprimoramento das obras planetárias, de onde nascerão a paz e o conforto. Graças à perfeição da divina lei, atingimos o grau de evolução atual, em que as nossas aspirações saturadas da matéria já se voltam para a essência, indicando assim, com toda a naturalidade, a necessidade de cuidarmos tanto do organismo fluídico, quanto, ou mais ainda, do organismo denso. Bendita a dor que nos eleva e conforta, e como força propulsora da evolução, já nos trouxe a este entendimento para darmos graças a Deus. Através do fanatismo, fomos esclarecidos e guiados para o bem, ao custo do sangue dos profetas e levados ao conforto, em troca da renúncia daqueles que só aspiravam beneficiar a humanidade. Através desta luz já conquistada, a nossa fé será dirigida para a verdade, para melhor testemunharmos as obras dos mártires, que por ela se sacrificaram. E ela exige tanta renúncia e sacrifício que só pode ser revelada através do grau de tolerância conquistado. Todavia, a sabedoria conhecedora da divina lei vai dando sem se preocupar com os resultados imediatos,
pela certeza de que, através da evolução, todas as incógnitas terão de ser encontradas, a exemplo do que fez Jesus com as parábolas, agora já bem esclarecidas e interpretadas. Meus irmãos, conforme foi dito, é uma mensagem assim, é muito rica, né, como todas as demais mensagens do nosso querido irmão Pedra Roxa, mas eu vou aqui retornar para o início, para que a gente possa fazer essa análise, né, parágrafo a parágrafo. É interessante nesse primeiro parágrafo, porque Pedra Rocha começa dizendo assim, ó, do esforço depende o esclarecimento, e deste o progresso e o aperfeiçoamento. Por que Pedra Rocha nos traz essa reflexão? Porque sem esforço, sem a gente se colocar na condição de buscar entender, de buscar compreender as leis divinas, a gente vai ter dificuldade de chegar ao esclarecimento. Quando a gente se dedica a algo, quando a gente se concentra, quando a gente busca entender, quando a gente busca compreender, isso de forma natural nos traz o esclarecimento. Então, à medida que a gente começa a buscar o entendimento da lei divina, à medida que nós estamos dentro desse processo, nós estamos buscando compreender como é que funciona a dinâmica das leis. Se a gente pegar exemplo, a lei de causas e efeitos, se a gente perceber que para toda ação, conforme foi nos transmitido por Newton, existe uma reação, para toda ação existe uma reação correspondente, para toda causa criada existe um efeito correspondente. Quando a gente compreende que o mestre nos fala que a semeadura ela é livre, através do nosso próprio livre-arbítrio, nós temos a possibilidade de fazer aquilo que nós quisermos, plantar aquilo que for da nossa vontade. Porém, a espiritualidade nos alerta que o resultado daquilo que nós fazemos, se nós fizemos a semeadura, a colheita será obrigatória de acordo com aquilo que for semeado. Então, no momento que a gente leva a discórdia, no momento que a gente leva o sofrimento, no momento que a gente leva a dor, utilizando o nosso livre-arbítrio, essa mesma dor vai retornar para a gente. Então, é por isso que ele coloca uma coisa tem uma correlação com a outra. Então, quando ele se refere que o esforço traz como resultado o esclarecimento, que ele fala que o progresso, à medida que a humanidade ela vai buscando o seu processo, o seu progresso evolutivo, como consequência ou como resultado, a gente vai chegar ao aperfeiçoamento. Então, as leis, elas são utilizadas exatamente nesse aspecto, para que possa toda a humanidade que está em um determinado planeta, tá certo? Ela vá buscando através do progresso, através do aperfeiçoamento, ela vai chegar exatamente ao nível mais evoluído, ela vai chegar a um nível mais purificado, onde efetivamente, quando a gente entende a lei divina, quando a gente trabalha a lei divina, quando a gente coloca em prática a lei divina, como resultado disso, a gente vai ter uma condição de vida melhor. Então, é por isso que ele faz essas correlações aí de esforço com esclarecimento e progresso com aperfeiçoamento. E ele continua dizendo, rude tem sido a luta pela aquisição e enorme o sacrifício pelo conhecimento. Só que ele coloca aí uma observação. Em compensação, já estamos percebendo a vitória. Então, quando ele se refere à questão rude, o que é uma coisa rude? É uma coisa que não é agradável. Então, o que é que ele está dizendo? Que muitas vezes, quando a gente não quer despertar para alguma coisa, quando a gente ainda está envolvido nessa parte rude, nessa parte mais endurecida, isso aí, para que a gente possa ter um resultado, para que a gente possa buscar, isso vai nos trazer sacrifício. Então, quanto mais a gente, digamos assim, é predestinado a não entender que existe uma força que move tudo no universo, a gente não entender que existem leis naturais, quanto mais a gente for rude nesse aspecto, quanto a gente mais não se permitir a essa modificação,
isso, efetivamente, a gente vai passar pelo processo do sacrifício para que a gente possa chegar ao conhecimento. É isso que a lei divina faz com a gente, é isso que a lei do karma faz com a gente. A gente pratica tantas causas equivocadas, a gente comete tantos erros. Depois, quando nós estamos passando pelo efeito, o efeito daquilo que nós criamos, daquilo que nós causamos, o objetivo é levar ao entendimento, é levar ao despertamento. A espiritualidade coloca uma coisa interessante quando ela diz assim, olha, que a dor é o refrigério divino, mas vá se referir como refrigério divino para alguém que está passando por um processo de sofrimento. Pegue uma pessoa, por exemplo, que está com uma determinada doença, que vem passando por um determinado problema de falta de saúde. A espiritualidade está colocando ali que aquilo ali vai fazer com que essa pessoa se modifique, vai fazer com que essa pessoa reflita sobre aquela situação que ela está vivendo. E essa dor, esse refrigério divino, vai fazer com que ela desperte, vai fazer com que ela amadureça, vai fazer com que ela cresça. Mas isso, depois que ela fecha o ciclo, porque enquanto ela estiver preso àquele processo de sofrimento, se ela tiver o entendimento, se ela tiver a compreensão, se ela tiver a resignação para que ela possa passar por esse processo de aprendizado, ok, tudo bem. Se ela não tiver esse entendimento, quanto mais ela se revoltar, quanto mais ela achar que isso é uma determinação, é uma imposição do Pai, é uma imposição da espiritualidade, é porque ela está em uma condição de vítima, mais necessidade de tempo ela precisa ficar esse processo para que ela possa efetivamente despertar. Só que, claro, nós percebemos que a humanidade do planeta Terra tem evoluído muito. Então, é por isso que Pedra Roxa nos coloca, né, que, em compensação, já estamos percebendo a vitória. Com todos esses problemas que nós temos presenciado, com todas essas guerras que nós temos acompanhado, que está ocorrendo aqui no planeta Terra, mas isso faz parte também de um processo de purificação, isso faz parte de um processo de ajuste natural, isso faz parte de uma causa que foi criada e efetivamente agora está se processando o efeito. Não que a guerra seja boa, mas isso não está acontecendo de graça. Então, é por isso que ele diz que tudo isso aí a gente já consegue perceber a vitória. E continua falando, né, que através dos séculos, aí ele se refere a uma questão extremamente interessante, né, quando ele diz assim, que nós conquistamos o microscópio, que nos orientou pelo mundo infinitivamente pequeno. Então, observe, e através da evolução, do aperfeiçoamento, nós substituímos o telescópio por aparelhos mais eficientes. Então, observe que coisa interessante. Se a gente for pegar, quando o microscópio ele foi descoberto, ele teve, digamos assim, nos trouxe a possibilidade de enxergar um mundo muito pequeno. A gente enxergar que existiam células, né? Que existiam micro-organismos. A gente foi a possibilidade de você conhecer o átomo, né? Você conhecer as moléculas. Então, isso foi um avanço para que a gente percebesse que o nosso mundo, um mundo considerado pela espiritualidade, tá certo? Dos grandes, existe um mundo pequeno, existe um mundo que a gente efetivamente não conseguia, tá certo? Enxergar a existência desse mundo, e essa possibilidade foi exatamente através dessa descoberta aí que foi do microscópio. Então, o que é isso? Isso é uma evolução, isso é uma conquista, isto é uma vitória, quando ele se referiu no parágrafo anterior, tá certo? Que nós já chegamos. Então, através da evolução do planeta que nós estamos vivendo, do planeta Terra, foi possível você desenvolver esse tipo de tecnologia para que, através desse desenvolvimento, a gente pudesse, efetivamente, né, ter a noção e uma visão de um mundo mais simples. E aí ele coloca que isso vai ser substituído pelo telescópio. Que coisa interessante. Através do telescópio, a gente tem observação, a gente tem a possibilidade de observar grandes distâncias. Graças a isso, né, a gente teve a possibilidade de enxergar, por exemplo, os corpos celestes. A gente teve a possibilidade de enxergar esses corpos
que existe na superfície da Terra. Então, se por um lado a gente teve a possibilidade do microcosmo, a gente enxergar o mundo pequeno, através do telescópio, a gente teve a possibilidade de enxergar um mundo que está muito distante daquilo que a gente consegue a olho nu, que a gente não consegue a olho nu perceber que existe de uma forma, digamos assim, mais próxima. Então, através desse processo, né, que a gente, se a gente for buscar um entendimento, a gente tem a possibilidade de, através da luz, tá certo? A gente tem a possibilidade de produzir uma imagem e, através dessa imagem, é possível a gente ampliar a visão desses objetos. Então, ele faz essas duas correlações, o mundo pequeno e o mundo grande, tá certo? Existe uma mensagem de Pedra Rocha aqui no Verdades, que ele fala, né, o mundo dos infinitivamente pequenos, e ele fala também do mundo dos gigantes. Então, nós tivemos, com o desenvolvimento que tem ocorrido, né, com o nível de desenvolvimento que nós já conquistamos, nós temos a possibilidade, tá certo, de enxergar essas duas diferenças, aquilo que é muito pequeno e aquilo que efetivamente é muito grande e que está muito distante da gente. E aí ele continua falando que, através dos séculos, né, nós conquistamos, por exemplo, a comunicação e o transporte intercontinental. Então, é interessante isso aí, por quê? Porque, através dessa tecnologia, a gente teve possibilidade de fazer viagens distantes, tá certo? De forma marítima ou de forma aérea. Então, se a gente pegar através dos oceanos, através dos mares, né? A gente, antes de ter a tecnologia do transporte aéreo, você conseguia vencer grandes distâncias. Através de quê? Através da navegação. Então, isso foi possível você sair de um ponto a um outro ponto muito distante, através de quê? Através do transporte marítimo, do transporte marítimo. E, em compensação, através dessa própria evolução planetária, a gente também teve a possibilidade de conquistar, tá certo? Esse transporte intercontinental para poder você vencer grandes distâncias em um espaço de tempo menor através dos aviões. Então, o que Pedro Rocha está trazendo, que eu acho extremamente interessante nessa mensagem, né, é que ele está trazendo, ele está fazendo uma correlação daquilo que nós já conquistamos e ele depois a gente fala a possibilidade que a gente ainda pode conquistar. E ele continua falando, né? E através da evolução, também conquistamos o mundo interplanetário. E mundo interplanetário é essa questão que Pedro já está colocando. As viagens que você acaba fazendo para fora do sistema solar. Então, hoje já existe uma conquista, já existem tecnologias que você pode, através dos foguetes, você pode, digamos assim, se deslocar para poder você fazer essas viagens, tá certo? Então, isso é o quê? Isso é uma conquista da humanidade que está no planeta Terra. Só que observe o seguinte, aí agora é que ele traz a outra correlação que é extremamente interessante, quando ele diz assim, ó, através dos séculos e do esforço físico, conquistamos no subsolo as substâncias agregadas na matéria. Aí observe o seguinte, quando ele se refere, então nós tivemos a possibilidade de fazer explorações para o centro da Terra. O que é que isso se descobriu com essa, digamos assim, substâncias que estão agregadas à matéria? As riquezas minerais. Então, você teve a possibilidade de você descobrir o ouro, você teve a possibilidade de você descobrir a prata, você teve a possibilidade de você descobrir as pedras preciosas e, principalmente, uma questão aí, que é a questão dos combustíveis. Então, você teve a possibilidade, tá certo, de buscar no subsolo, por exemplo, o petróleo. Então, isso foi uma conquista, a questão do petróleo, por quê? Porque é um combustível que foi utilizado para poder você utilizar nesse tipo de tecnologia que é muito utilizada hoje, ou nos aviões, tá certo? Ou nos navios, tá certo? Para facilitar, digamos assim, nos automóveis, para facilitar exatamente esse deslocamento. Só que observe, ele continua dizendo aí, ó, que através da evolução e do esforço mental, também conquistamos no astral essas mesmas substâncias quintessenciadas. O que é que Pedra Rocha está querendo dizer com isso? Ele está querendo que a gente reflita que esses mesmos, digamos assim, elementos que estão agregados aí, tá certo? Na parte material, na parte da matéria, na parte física,
existe também na parte espiritual. Existe em um nível muito mais evoluído, em uma substância muito menos densa. É por isso que ele diz assim, essas substâncias quintessenciadas. A espiritualidade quer que a gente reflita sobre o quê? Que esse mesmo átomo que nós conhecemos, esse átomo material, esses átomos que a gente conhece, esses elementos que a gente conhece lá na tabela periódica dos elementos, existem esses mesmos elementos na parte espiritual e astral, em uma parte muito mais sutil, de uma forma muito mais evoluída. É o que a gente chama o quê? De quintessenciada, de quintessência. São elementos, tá certo? Que estão em um nível de evolução muito mais sutil. A gente pode fazer uma correlação, por exemplo, do corpo físico em relação à alma. Nós estudamos aqui no Trevo que nós somos almas, que nós somos constituídos de matéria, mas uma matéria quintessenciada, uma matéria mais evoluída, uma matéria mais sutil. E quando nós estamos encarnados, nós utilizamos um corpo feito também de matéria, porém com elementos mais densos, com elementos mais pesados. A gente pode pegar, por exemplo, se a gente fizer uma correlação, você encontra, se a gente for lá no reino mineral, você encontra o ferro. A gente pode pegar esse ferro, a indústria faz esse ferro para se utilizar, digamos, na construção civil, para se fabricar o aço, né, que é utilizado para poder você fazer as construções. E nós temos este mesmo ferro dentro do nosso organismo. Mas observe, em um estado de evolução diferente, muito mais purificado. Se a gente pegar, por exemplo, no vegetal, nós temos o ferro, a gente pode pegar no feijão, por exemplo, porém, não é o mesmo ferro que está lá no reino mineral, tá certo? Por quê? Porque dentro da escala evolutiva, o reino mineral, ele é mais atrasado do que o reino vegetal. Então, são os mesmos elementos, porém em níveis diferentes de evolução. É o que Lavoisier dizia, né? Que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, é o mesmo ferro que nós temos lá no mineral, em relação ao ferro que nós temos dentro do nosso corpo físico? É, porém, em níveis de evolução diferentes. O ferro que nós temos constituído dentro dos elementos que constituem o nosso corpo físico, ele está em um nível muito mais sutil do que o ferro que nós encontramos lá na construção civil. Como se a gente for pegar, da mesma forma que nós temos o ferro no corpo material, nós temos também no corpo espiritual. Nós temos este mesmo ferro formado de uma matéria quintessenciada, que é um ferro muito mais leve e muito mais evoluído. Então, por que Pedra Roxa faz essas correlações? Porque ele quer que a gente entenda que esses elementos que a gente encontra aqui no mundo físico existe também no mundo espiritual, existe num nível muito mais evoluído. E aí ele continua falando, né? E aí essas mesmas substâncias quintessenciadas. E observe o que é que ele continua dizendo. Através dos séculos, conquistamos a ciência nuclear, que já nos encaminhou até as portas da essência. E através da evolução, forjaremos chaves para abri-las, a fim de penetrarmos neste mundo ainda desconhecido pela nossa ignorância. Então, observe o que é que eles estão querendo dizer, meu irmão. O nosso querido irmão Pedra Roxa, quando ele quer que a gente reflita sobre essas questões, é que ele está dizendo que mesmo que através dessa ciência nuclear a gente teve a possibilidade de chegar até as portas da essência, é somente através da evolução que nós teremos a possibilidade de forjar essas chaves para poder abrir essas portas, para que a gente possa penetrar neste mundo que ainda é desconhecido pela nossa ignorância. Então, mesmo com todo esse processo evolutivo que nós já conquistamos, a gente precisa continuar evoluindo para que a gente tenha a possibilidade de acessar a mundos mais evoluídos,
a mundos mais sutis. E o mundo que está mais perto da gente é o mundo espiritual, é o plano espiritual e astral. E aí eu vou passar um pouquinho aqui à frente para poder a gente continuar analisando a mensagem. Aí observe o que é que ele nos fala. Através da ignorância, tudo foi conquistado com grandes sacrifícios. Só que ele nos fala que através da sabedoria, tudo será simplificado e conquistado com mais facilidade. O que é que ele está dizendo? Que tudo aquilo que a gente conquista, todas essas conquistas que foram feitas aí através da ignorância, tudo isso foi feito, digamos assim, de uma forma muito mais grosseira, de uma forma muito mais rude, e que é possível, através da sabedoria, a gente simplificar tudo para que a gente possa conquistar com muito mais facilidade. Se a gente pegar, a gente sabe que a própria colonização dos continentes aconteceu muito isso, através de guerras, através de prisões, né? Você chegava em um determinado ambiente e você colonizava aquelas pessoas que ali estavam. Então, você tirava a cultura, você tirava tudo, tá certo? E você acabava conquistando. Primeira coisa que você acabava afastando era a língua nativa. Então, você implantava o quê? Você implantava uma forma de comunicação que tinha que ser através de quem estava conquistando. E aí, quando ele se refere, né, que se a gente utilizar a sabedoria, tudo se torna mais fácil, tudo se torna com uma possibilidade de você conquistar isso sem tanto sofrimento. E aí, continua dizendo, né, ele continua falando, entretanto, ao conhecimento tudo foi necessário, tudo exigiu para justificar agora. Aí continua falando, né, que o curso evolutivo tinha que partir do mesmo princípio da vida, para criá-la através da vida até o imensurável e perfeito. Se nós estamos em um processo de busca do espiritual, de busca da evolução, tudo isso que nós fizemos até agora é natural e é justificado. Por quê? Porque a gente ainda estava preso a um processo de ignorância. Só que a espiritualidade está chamando a atenção que existe um processo de transição planetária perfeito. Então, o que é que a gente vê? Aconteceu isso no planeta Terra, tá certo? Nós recebemos, há vários anos atrás, os irmãos que foram os exilados da capela. Por quê? Porque esses nossos irmãos que foram transferidos ou que foram expurgados aqui para o planeta Terra estavam em um nível de evolução, a nível de tecnologia, muito superior à tecnologia que nós tínhamos aqui no planeta Terra, mas não tiveram a condição de acompanhar o nível moral dos habitantes lá de Capela. Então, eles foram transferidos, ou melhor, eles foram expurgados lá do planeta de Capela e foram transferidos aqui para o planeta Terra. Claro que nem todos vieram nessa condição. Nós temos, por exemplo, o exemplo do Mestre Jesus, né, que é considerado o governador do planeta Terra. Ele veio também de Capela, mas ele não veio como exilado, muito pelo contrário, ele e muitos confrades dele veio para poder ajudar exatamente esses irmãos que foram transferidos aqui, para que pudesse continuar o seu processo evolutivo. A Terra, o planeta Terra, conseguiu um avanço muito grande, principalmente na questão da agricultura, na questão da navegação, tá certo? Com esse conhecimento que esses irmãos já traziam, tá certo? Mas, claro, eles não permaneceram lá pelo fato de não ter a condição de continuarem reencarnando lá, porém, não perderam a oportunidade de darem continuidade ao seu processo evolutivo. Só que isso, efetivamente, em um planeta, digamos assim, mais atrasado, que não é diferente do que está acontecendo agora no planeta Terra. E aí ele continua chamando a atenção, né, que sem esse esforço tremendo, sem esta luta meritória, né, sem esta aplicação edificante, sem este raciocínio criador, não teríamos conquistado o conhecimento das substâncias materiais.
já se voltam para a essência, indicando assim, com toda a naturalidade, a necessidade de cuidarmos tanto do organismo fluídico quanto, ou mais ainda, termos cuidado do organismo denso. Então, a gente precisa entender que o próprio corpo físico que nós estamos utilizando, ele já não é tão denso, ele está partindo para um nível mais fluídico, para um nível mais sutil, para um nível mais evoluído. E aí ele coloca a questão da dor, né? Bendita a dor que nos eleva, e como força propulsora da evolução, já nos trouxe a este entendimento para darmos glórias a Deus. Então, observe o seguinte, meus irmãos, eu tinha falado isso. Então, quando a gente, às vezes, está preso a um processo de sofrimento, quando a pessoa está acometida de alguma doença, quando essa pessoa, digamos assim, está passando por todo esse processo de sofrimento, depois que ele passa por essa situação, o entendimento dele é diferente. A forma de lidar com a vida é diferente. A forma de se relacionar com as pessoas é diferente. A forma de compreender e entender que existem as leis divinas é diferente. Por quê? Porque essa bendita dor, a espiritualidade considera como um refrigério divino. Então, a gente precisa, através desse entendimento, a gente agradecer a Deus pelas oportunidades que nós temos. Deus, ele é Pai, Deus, ele é justo, Deus, ele não pune e ele não absorve. O que Deus fez foi ter criado leis para que, através dessas leis, a gente possa crescer, a gente possa evoluir. E aí ele continua, né, falando que, através do fanatismo, fomos esclarecidos e guiados para o bem, ao custo do sangue dos profetas e levados ao conforto, em troca da renúncia daqueles que só aspiravam beneficiar a humanidade. Então, observe o seguinte, o que é que ele se refere, né? Pedra Roxa se refere à questão do fanatismo. O fanatismo é aquela pessoa que é fanática, aquela pessoa que tem efetivamente dentro da consciência dele, dentro do entendimento dele, uma verdade única, que a visão dele é a visão correta, tudo que ele está dizendo é aquilo que efetivamente é certo. Então, isso transforma a pessoa em uma pessoa fanática. A pessoa só acredita naquilo que efetivamente ele está sendo orientado. Só que observe, né, que ele diz que foi através desse próprio processo de fanatismo que nós tivemos a possibilidade de ser esclarecidos e guiados para o bem. Coloca que, infelizmente, ao custo do sangue dos profetas, né, nós fomos levados ao conforto em troca da renúncia daqueles que só aspiravam beneficiar a humanidade. A que profetas Pedra Roxa está se referindo aí? Há vários, meus irmãos. Quantas e quantas pessoas foram levados na época da Inquisição às fogueiras? Por quê? Porque tinham um nível de entendimento diferenciado, porque não professavam uma determinada doutrina. O próprio Mestre Jesus, o mestre dos mestres, o governador do planeta Terra, foi levado à cruz. Por quê? Porque ele veio trazer a boa nova, ele veio trazer o Consolador prometido, ele veio trazer um novo nível de entendimento. Então, dentro da nossa imperfeição, dentro da nossa ignorância, a gente sacrificou ele. Nós levamos ele à cruz, tá certo? Mas observe, todo esse processo, tudo efetivamente que está acontecendo, infelizmente, todo esse sofrimento, todas essas guerras que estão acontecendo, faz parte de um ajuste natural da lei divina. Causa, efeito. Criou-se causa, está se passando pelo efeito. E para finalizar, meus irmãos, em função do tempo aí, no último parágrafo ele diz assim, ó, todavia, a sabedoria conhecedora da lei divina vai dando todos os problemas sem se preocupar com resultados imediatos, pela certeza que, através da evolução, todas essas incógnitas, né, terão de ser encontradas. A exemplo do que fez Jesus com as suas parábolas, agora já bem mais esclarecidas e interpretadas. Então, se a gente pegar 2000 anos atrás, quando o nosso Mestre Jesus estava encarnado, o que é que ele fazia? Ele levava todo esse conhecimento através de parábolas, tá certo? Ele levava todas essas informações através de um entendimento que, naquela época, a humanidade que estava encarnada ali, naquele momento, tivesse a condição da percepção. Então, ele não poderia chegar lá simplesmente falando sobre mediunidade, da forma que nós entendemos hoje a questão da mediunidade. Por quê? Porque a humanidade que estava ali naquela época encarnada, nós,
fazíamos parte daquele processo passado, não tínhamos ainda um entendimento para compreender a mediunidade como nós compreendemos agora. Não tinha possibilidade da materialização, por exemplo, porque a gente não ia ter esse entendimento como nós temos agora. Não tinha ainda a possibilidade de entender que nós éramos uma trindade, que era constituída de um espírito, que era a nossa partícula divina, que pelo fato de estarmos encarnados, temos um corpo físico, que é um instrumento para que a gente possa evoluir, para que a gente possa encarnar e evoluir, tá certo? E que nós somos uma alma formada de matéria quintessenciada. Então, essa percepção, esse entendimento começou há 200 anos atrás, principalmente quando a doutrina kardecista ela foi codificada pelo nosso irmão Kardec. A partir dali, a gente começou a ter uma nova visão um pouco diferenciada, para que a gente possa entender que determinados problemas que nós estamos passando hoje é fruto das nossas próprias escolhas, ou escolhas nesta existência, ou escolhas em existências passadas. Então, a espiritualidade coloca assim, que o que nós estamos vivendo hoje no presente é o reflexo do que nós fizemos ontem, na existência atual ou em existências passadas. E ele diz que o que nós vamos viver amanhã vai ser o reflexo do que nós estamos praticando hoje. Então, a espiritualidade orienta que nós não temos a possibilidade de mudar o passado. O passado passou, tá certo? O presente vai ser em função do passado, mas que o futuro, ele não está determinado. Que o futuro, efetivamente, ele vai ser plasmado de acordo com o que nós estamos fazendo hoje. Então, quando a gente está desencarnado, se preparando para poder reencarnar, existe uma programação espiritual. Então, a espiritualidade, em função das nossas necessidades reencarnatórias, em função das nossas necessidades de passar pelo efeito das nossas escolhas, que isso tem como objetivo o crescimento, é feita uma programação reencarnatória. Mas quando a gente reencarna, se a gente não quiser cumprir isso, nós vamos efetivamente utilizar o nosso livre-arbítrio, mas as consequências do que nós escolhemos, do que nós praticamos, a gente vai ter o quê? O resultado de tudo aquilo. Para que eu possa finalizar, meus irmãos, a colheita vai ser sempre proporcional à semeadura. A semeadura vai ser sempre livre, a colheita será sempre obrigatória. Meus irmãos, em função do tempo aí, eu acho que eu passei aí tipo, uns 3 minutinhos, tá certo? Mas eu gostaria mais uma vez de agradecer a toda a espiritualidade aqui do Círculo Branco, né? Espero que esse nosso querido e amado Pedra Roxa, com todas essas verdades que são transmitidas através desse seu evangelho, né? Que ele não pôde, na época que estava encarnado lá como João, o Batista, aquele que teve o merecimento de batizar o próprio Mestre Jesus, não teve a possibilidade de transmitir o seu evangelho naquela época, pelo fato de ter sido decapitado, tá certo? Ele nos trouxe agora, através desse livro, com essas mensagens belíssimas, que se a gente for analisar, se a gente for refletir, se a gente for meditar sobre todas essas verdades que não são mais ocultas, que ele está nos trazendo, vai deixar de ser uma verdade de pedra roxa e certamente passará também a ser uma verdade nossa. Paz profunda, que o grande arquiteto do universo, que o nosso querido e amado mestre Shebna e o nosso mestre Pedra Roxa possa iluminar a nossa consciência a cada dia. Grato, meus irmãos,